Graça e paz para os amados irmãos, para todos. Vamos mais a um vídeo e nesse nós vamos tratar de um assunto muito interessante, do livro de Apocalipse. Nós sabemos que existe no livro de Apocalipse, ele foi escrito por judeus para judeus, todo o livro, em símbolos, metáforas e parábolas e de uma linguagem que só os judeus sabiam, conheciam, né? E com partes e textos muito difíceis de serem interpretados, de serem entendidos. Com a mente humana não vamos conseguir. Com a religiosa, pior, né? Porque o sistema religioso aí futuriza tudo e complica tudo e fica num engano total. Mas vamos ver, porque existe 7 selos, 7 pragas, 7 taças, 7 trombetas, tudo em número 7 e cada um contendo algo. Mas é importante a gente entender que cada um desses 7 selos, 7 taças, 7 pragas, 7 trombetas, tudo isso acontece simultaneamente em um espaço de mais ou menos 3 anos e 6 meses. Tudo isso acontece nesse espaço de tempo e de forma rápida, né? E eventos estabelecidos ou pré-estabelecidos aqui no momento que foi escrito para Jerusalém, não para o mundo todo, para a terra, o globo. A gente sabe que naquela época todos achavam que a terra era plana, né? Não era reta, era plana. E eles tinham essa ideia, essa concepção. Então, quando falava a terra, né, era aquela terra habitável ali, já que não existiam os países, os continentes divididos como existe hoje, né? Era bem diferente. Então a profecia, as promessas e tudo aquilo ali estava relacionado com Jerusalém. E nós vamos explicar por quê. No entanto, vamos tomar apenas vamos tomar a terceira trombeta e vamos explicar um pouco dela rapidamente para que você possa entender e compreender o que seja isto que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. Então, vamos ler. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, essa passagem fala de uma grande estrela caindo do céu, queimando como uma tocha, estava incendiária, né? Veio sendo lançado, né, por essa grande estrela que vinha caindo como uma tocha incendiada. Nós vamos ver o que significa isso. Então, o que causou essa estrela? O que foi que ela fez? O que foi que ela causou? Muita morte. Muitas pessoas morreram, né? E muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. E essas águas se tornaram amargas, como absinto, né? Quer dizer amargo, né? Então essa pedra, essa estrela, o nome dela era Absinto, e ela caiu do céu e atingiu exatamente as águas, as fontes, e a terça parte dos rios e das fontes de água se tornaram amargas, se tornaram em absinto.
Então, a gente pesquisando, nós vamos encontrar que os futuristas, né, as pessoas que futurizam o Apocalipse, né, para nós em graça já foi cumprido. O Apocalipse é um jornal já virado, antigo, histórico, né? Agora ele interpreta esses julgamentos, os futuristas, como sendo algo relacionado a algo que vai acontecer lá na frente. E alguns acreditam que é o anticristo, outros acreditam que é um futuro papa que vai vir aí. E cada um tem sua concepção, sua ideia, porque são ideias humanas, né? Então varia bastante. E outros ainda interpretam literalmente, né, como sendo meteoritos ou meteoros, um conjunto gigante ou uma pedra muito grande de meteoro que vai entrar na atmosfera da Terra e terá essa influência, né, sobre os rios e sobre as águas de todo o planeta. Então, tudo são concepções, são ideias, né? Mas na realidade são tudo concepções humanas. É importante salientar que Deus era casado com Jerusalém. Jerusalém era esposa de Jesus, de Deus, né? Esposa de Deus. Contraiu matrimônio lá no Monte Horebe. E ali eles assumiram um compromisso. Deus com a nação e a nação com Deus. Mas sobre condições. Deus deu uma lei. Estabeleceu seus preceitos e estatutos para que eles guardassem e obedecessem, e assim o pacto firmado no Monte Horebe, ele permanecesse, e Israel seria o povo de Deus, Deus seria seu Deus, o povo seria o povo de Deus, Deus seria o seu Deus. Mas na prática isso não aconteceu, porque Israel foi desobediente, rebelde, e foi após outros deuses, ídolos, se contaminou com as nações ao redor de si e trouxe toda sorte de adoração, imundícia, sujeira para a cidade, quebrando o pacto que tinha feito. Então, uma esposa que traiu o esposo. Jerusalém foi considerada prostituta, meretriz. Apocalipse 17 fala isso. E ao ser considerada, ela entrou em confronto com Deus. E Deus jurou destruí-la, jurou abandoná-la, jurou deixá-la, e ela seria morta, destruída. E o Senhor assumiria compromisso com outra. Assim como foi no caso, no símbolo, né? Sendo que Hebreus diz que a lei foi sombra, né? Foi uma sombra a lei. Então o que aconteceu ali também foi uma sombra. A gente vê uma pré-figura do caso do rei Assuero, no livro de Ruth, que foi banida, tirada do trono e foi colocada Esther, né? No livro de Ruth não, no livro de Esther. Esther assumiu o lugar de Vasti, a esposa legítima lá do rei, que ela desobedeceu, ele mandou embora e casou com a outra. Nesse caso de Jerusalém, Deus não mandou ela embora, Deus destruí-la. Mas, para que isso acontecesse, teria que haver um processo, porque foi um casamento feito debaixo de uma lei. E a lei estabelecia muitas coisas que precisavam ser seguidas. E nestes preceitos, alguns aconteceram, como por exemplo, para que pudesse uma mulher que tinha uma pessoa na lei para ser morta, ela teria que ter duas testemunhas para que pudesse confirmar os seus atos, seus erros, seus pecados, e assim ela morria pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Jesus foi assim, 2 se apresentou, Estevão foi assim, 2 se apresentou. Bom, isso era para condenar uma pessoa, né? E para condenar uma nação, uma cidade inteira, uma nação inteira. Uma pessoa, 2 testemunhas, quem é que poderia testemunhar contra uma cidade inteira? Então uma pessoa só não poderia, né? Então no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias os profetas,
Então, a lei e os profetas eram as duas testemunhas contra Jerusalém, e eles confirmaram as prostituições, as maldades, os assassinatos e tudo mais. O próprio Jesus foi, como profeta, uma das testemunhas. E ele disse lá, quando chegou em Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Eu queria te ajuntar como uma galinha junto os seus pintos, vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa vai ficar deserta, porque Deus vai abandonar vocês, e vocês serão destruídos, para que saia essas velhas coisas e possa vir a nova, essa velha aliança e possa vir a nova. Pois bem, voltemos, isso é apenas... Então, a gente vê uma pré-figura, o relacionamento do absinto, do amargo, que Deus ele fala, né? Já prefigura no Velho Testamento, que o povo iria sentir, iria passar, iria receber, iria ser provado, as coisas iriam acontecer. E esta pedra, essa estrela, que iria acontecer isso com as águas, com as fontes, terça parte das fontes iriam ficar amargas como absinto, né? E existe uma pré-figura já no Velho Testamento, onde Deus ele fala a transformações de fontes de água doce em fontes amargas e tóxicas, né? Ela é um resultado da palavra de Deus, da vontade de Deus, que isso aconteceria. Então, nós vamos dar uma olhada aqui no Velho Testamento, que essas águas contaminadas, ela tem um significado simbólico, e que já ocorreu na nação de Israel. Você vê que Moisés, quando saiu do Egito, encontrou águas amargas, jogou lá a madeira, ficou doce, né? As águas ficaram saudáveis, né? Então, a promessa de Deus implicava que, na advertência, Deus advertia e implicava que a obediência de Israel era importante para Deus permanecer com eles. E a sua desobediência resultaria em colocar eles sob pragas, doenças, sobre muitas coisas ruins, assim como ele fez com os egípcios, né? Lá, né? E a gente pode ver a água transformada em sangue, muitas outras coisas que aconteceram. O Senhor punindo, né, o Egito naquela situação. Então, no livro de Apocalipse, muitas daquelas pragas que tem ali, daqueles males todos que vêm sobre Jerusalém, elas já aconteceram no passado, já aconteceu contra o Egito, já aconteceu naqueles dias. Então, olha que interessante. O nome estrela, ou caída, dessa estrela é absinto, ela tem esse nome. E é um termo usado na lei dos profetas para alertar Israel de sua punição, de sua destruição, por causa da sua apostasia. Já era um alerta. Vamos dar uma lidazinha em algumas coisas e eu volto já para o significado geral disto aqui, desta terceira trombeta, dessa estrela e dessas aves e tudo mais. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Deuteronômio, vamos aqui em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 18, né? Vamos lá, Deuteronômio 29, verso 18. Diz assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo, que é o absinto, né? Então, para que ele não produza. Então, tem que adorar só a Deus, viver só para Deus. Está na lei. Se alguém se desviasse, se alguém não adorasse, eles iriam receber, iriam provar, iriam beber, iriam tomar esse veneno muito amargo. Agora vamos dar uma lida aqui em Lamentações, Lamentações, capítulo 3, verso 15.
Olha o que diz aqui em Lamentações, Jeremias falando. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Vamos ler mais um versículo. Amós, capítulo 5, verso 7. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Veja que tudo isso está relacionado com os atos de Israel, os atos das pessoas, dos sacerdotes, deles na lei. Então esse amargo, esse absinto já vinha sendo prefigurado. Agora veja o checkmate nesse versículo. Jeremias Jeremias 23, 15. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada. Isso é uma profecia. Deus falando, farei beber, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. A gente sabe que em inglês a sigla profeta, né, em inglês, ela quer dizer pregador. Aquele que ensina, aquele que prega, aquele que fala a palavra. E em Jerusalém, quem ensinava, quem era o profeta, quem eram os homens, ali que estavam à frente, na liderança, ministrando, eram os sacerdotes. Eles tinham esse encargo de ensinar, esse encargo de dirigir espiritualmente a nação de Israel. Ele diz aqui que eu vou fazer com que esses profetas, eles comam comida amarga e bebam água envenenada. Você tá lendo aqui água envenenada, não está? Então essa trombeta de Apocalipse 8, 10, quando ele toca essa trombeta, então, quando essa palavra sai, essa ordem sai, então essa estrela, uma grande estrela, queimando como tocha, cai sobre um terço dos rios e as fontes ficam amargas. É lógico que isso não é uma estrela, um planeta, um cometa, um asteroide, ou o que seja, que vai cair, se chocar com a Terra. Mas isso é uma metáfora. Isso não é literal. Isso é uma metáfora. Como eu disse, em Israel, para se matar uma pessoa, segundo a lei, tinha que ter algumas coisas, tinha que ser provado algumas coisas contra ela, tinha que ter duas ou três testemunhas, como em outros casos também. Como, por exemplo, quando uma mulher, o marido, né, ele sentia ciúme da mulher, acreditava que ela estava traindo, acreditava que ela estava flertando com outro homem. Então tinha um processo que era feito na lei para que fosse descoberto e punido, se sim, e libertado, se não. Então Deus, usando aqui em Apocalipse, nessa trombeta, essa terceira trombeta, essa metáfora dessa estrela de cinto, né, dessa água se tornando amargas, e nós sabemos que quem fez isso foi Roma, né, quem fez isso foi o general Tito, com seu pai Vespasiano. Eles envenenaram as águas, porque estrela na Bíblia, ela não fala que são anjos, que são seres celestiais. Estrela na Bíblia fala de pessoas. Poderia relacionar aqui num monte de versículos, quando José teve o sonho e viu o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, não eram anjos, seres espirituais, era o pai, a mãe e os irmãos dele. Daniel diz que quando Daniel diz que capítulo 12 de Daniel diz que os que
ensinam a muitos e tudo mais, aprenderão, eles resplandecerão como as estrelas no firmamento, quer dizer, comparando sempre pessoas com estrelas. É isso que é. Então, foi isso que aconteceu. Mas isso é uma metáfora, porque na lei havia um processo. Jerusalém era casada com Deus, e ela flertava com outros deuses, ela adulterava, ela largou completamente a lei, ela abandonou completamente qualquer profeta que era enviado para trazer ela de volta, ele era perseguido, apedrejado e morto. Ela não aceitava, era rebelde. Né? A ponto que eu acho que Amós diz, ai da rebelde, ela não aceita a correção, tem a cara de uma prostituta, não quer ter vergonha. Era Jerusalém. A meretriz sentada sobre, no capítulo 17 do Apocalipse, a meretriz sentada sobre a besta. Era Jerusalém. Bom, então vamos ler esse fato de quando o marido tinha desconfiado da mulher, qual era o processo que acontecia para ele saber se ela estava ou não traindo ele ou flertando com outro homem. Deus usou esta metáfora, este preceito da lei para com Jerusalém. E ela caiu. E ela foi encontrada rebelde, e ela foi encontrada porque as águas se tornaram amargas e morreu muito. Mas muita gente mesmo morreu por causa dessas águas amargas. Vamos ler. Números, capítulo 5. Vamos ler o versículo 11 ao 14. Versículo 11 até o 14, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato. Note, né? Não tinha duas testemunhas, não podia condenar, porque na lei tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para condenar. E nem tampouco foi pega no ato do adultério, também não podia condenar. Havia só uma desconfiança, se ela fez ou se ela não fez. Olha o processo. E o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará aos sacerdotes com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. Versículo 16. O sacerdote trará a mulher e colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada, um jarro de barro, e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Então note, né? A água não era qualquer água, era uma água purificadora, a água que já havia, era uma água que era guardada em barris, consagradas desde o altar, uma água separada, que é para lavar, né, os sacerdotes, lavar o sacrifício, e era uma água diferente, não era uma água comum tirada da cacimba. Ainda que fosse tirada, mas ela era consagrada diante do altar. Era uma água especial. Essa água, ela pegava um pouquinho de terra, de pó, no meio da igreja, da congregação, do tabernáculo, e colocava dentro da água. Pronto, aquilo ali já havia uma mudança, ela se tornava como absinto, amarga, muito amarga. Olha o resultado disso. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro e porá um pó do chão do tabernáculo.
Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial. A oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz a maldição. A água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal nenhum a você. 20. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará à mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filho. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: Amém, que quer dizer, assim seja. Então vamos continuar, vamos ler aqui o 27. Se ela houvesse contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filho, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Bom, aí está o acontecimento, o que aconteceria, né, com a mulher que tivesse uma desconfiança de que ela cometeu adultério, que ela esteve com outro homem. Então Deus usou como metáfora nessa terceira trombeta esse preceito da lei e aplicou em Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Jerusalém, nesse procedimento, foi achada, né, impura, porque morreu, a Bíblia diz aqui que morreu, não diz que morreu muita gente, se tornou maldita, amaldiçoada. Então essa imagem e este procedimento é o que se reflete no julgamento da terceira trombeta. Então esta é mais uma indicação de que Israel foi, né, considerado apóstata. Muitas pessoas morreram com a água amarga, porque eram realmente culpadas de adultério espiritual e foram consideradas em estado de contaminação, de impureza. É isso que significa a terceira trombeta. É isso que significa isto na terceira trombeta. Deus usou o preceito da lei e fez essa metáfora e aplicou. E aqueles homens, a nação, o general, representando essa estrela, indo como fogo veloz, rápido, trazendo esse mal terrível, contaminou todas, envenenou. Porque Deus prometeu em Jeremias que iria, né, em Jeremias capítulo 23, 15 nós lemos, Deus prometeu que iria dar água envenenada para eles beberem. E foi isso que aconteceu. E eles morreram por quê? Porque foi achado impuro, contaminado. Jerusalém. Amém? Isto é o que significa a terceira trombeta. Nós vamos falar das outras, né, uma por uma, e as pragas e os selos, e tudo isso nós vamos no nosso canal trazer para todos, para que vocês possam analisar e assim refletir se é verdade ou não. Você julga, leia, examine, né? Deixe seu comentário, seu like, e que Deus possa derramar mais e mais a sua graça sobre cada um de nós, tá bom? Graça e paz para os amados irmãos.